Hello people, I'm Adri from Mixed Channel e hoje nós vamos fazer um pequeno tour pela Inglaterra e Londres. A Inglaterra é uma monarquia parlamentarista, com um parlamento que possui autoridade de criar leis e providenciar obras públicas. O chefe do Estado, a Rainha Elizabeth II, tem a sua função meramente representativa e diplomática, não possuindo qualquer gênero de poder executivo. Claro, né, gente? Só executivo, porque diante do povo ela é realmente a poderosa. A educação é obrigatória no Reino Unido dos 5 aos 16 anos de idade, e as escolas britânicas se classificam também por gênero, podendo ser escolas para garotos e escolas para garotas, ou escolas chamadas coeducacionais. Podem ser ainda day schools, escolas diárias em que os alunos apenas estudam de dia, ou as boarding schools. Alguns ou todos os alunos estudam e residem na escola, sendo que a maioria das escolas independentes são boarding schools. Existe ainda uma outra classificação dentro do sistema britânico que são as grammar schools, destinadas aos alunos bem dotados academicamente. Quando se fala em ensino superior no exterior, a Universidade de Oxford, que leva o nome da cidade-sede da Inglaterra, é sinônimo de tradição e excelência acadêmica, pois ela é nada menos do que a mais antiga universidade de língua inglesa e também está entre as 5 melhores do mundo. Só para citar alguns nomes famosos de ex-alunos, constam na lista o ex-presidente americano Bill Clinton, o ex-primeiro-ministro britânico Tony Blair e os escritores Oscar Wilde e Lewis Carroll. A Universidade de Oxford e a Universidade de Cambridge são às vezes referidas coletivamente como Oxbridge. As duas universidades têm uma longa história de rivalidades, já que são as duas mais antigas e mais conhecidas escolas do país. Ainda mais, gente, a Inglaterra apresenta interessantes pontos turísticos e culturais. O Big Ben, em Londres, Leeds Town Halls, em Leeds, o Teatro Playhouse, em Liverpool, o Museu Lowry, em Manchester. O seu clima é temperado oceânico, com a presença de chuvas de intensidade muito fraca durante quase todo o ano. Por isso aquela lenda de que na Inglaterra só chove, com muita chuva. Mas também tem outros momentos, pessoal, não chove o tempo todo como dizem por aí. No inverno, a temperatura pode cair até 5 graus negativos, enquanto no verão atinge uma marca de 30 graus, o que é fichinha aqui no Brasil, né, gente? Com 30 graus a gente tá bem, o problema é que sobe, né? Pois a temperatura média anual da Inglaterra fica em torno de 10 graus. Imagina, gente, 10 graus, a gente aqui convivendo com 40, 45 graus em algumas cidades brasileiras. A temperatura mais baixa, em 10 de janeiro de 1982, quando chegou a nada mais, nada menos do que 15 graus Celsius negativos. Os meses de julho e agosto são os mais quentes, tem temperaturas médias em torno de 21 graus. Porém, os meses de janeiro e fevereiro são os mais frios, com temperaturas médias em torno de 1 grau. Com um vibrante cenário cultural, musical e artístico, a capital, Londres, carrega consigo séculos de história. Ao mesmo tempo, é vanguardista e moderna. É impossível não se apaixonar pela Inglaterra. Pregos de 400 anos de idade convivem harmoniosamente com arranha-céus. Cidades cosmopolitas e vibrantes como Londres e Manchester ficam a poucas horas de lugares com mais de 5 séculos de existência, como a cidade de Oxford. A Inglaterra está repleta de atrações de baixo custo ou até mesmo de graça. Sua capital, Londres, é uma das cidades com mais museus grátis do mundo. Muitos pubs não cobram entradas e durante o verão há várias atrações em vários parques da cidade. Há sempre o que visitar e o que fazer em Londres. A Inglaterra é um sonho dos viajantes. Em Londres,
fica o British Museum, que é a casa de mais de 7 milhões de artefatos que vão desde a pré-história, vindo de todos os lugares do mundo. Ao mesmo tempo, é fácil de impulsionar sua imaginação estando frente a frente com algumas das obras mais famosas e clássicas obras-primas do mundo contemporâneo, na National Gallery ou no Museu de Arte Contemporânea, o Tate Modern. E a Inglaterra, gente, é um país muito receptivo para visitantes estrangeiros, estudantes internacionais e imigrantes. Vivendo lá, você terá a oportunidade de vivenciar novas culturas, conhecer pessoas com diferentes bagagens culturais, com diferentes pontos de vista. A Inglaterra é um país dinâmico, multicultural e que reúne estudantes de todos os níveis sociais, acadêmicos e profissionais. Só em Londres e arredores são 5 aeroportos. A Inglaterra dá a oportunidade de explorar todo o resto da Europa a preços baixos, graças às companhias aéreas de baixo horas e na maioria das vezes com menos de 100 libras, é possível passar alguns dias em Praga, Roma, Barcelona. Isso são só exemplos, pessoal, imagina, é um sonho mesmo. Ela apresenta interessantes pontos turísticos e culturais. Se você tem interesse em fazer uma viagem muito gostosa, tá aí uma boa dica. Em função do seu rico passado e do bom desenvolvimento econômico, podemos encontrar no território da Inglaterra locais que atendem ao gosto de praticamente todos os tipos de turistas. São diversos museus, parques, teatros, monumentos, castelos, construções históricas e muito mais. Agora vamos ver algumas curiosidades da Inglaterra? Pessoal, enquanto aqui no Brasil os motoristas dirigem veículos automotores, tipo carros, caminhões, ônibus e motocicletas pela faixa da direita, na Inglaterra os motoristas devem conduzir os seus veículos pela faixa da esquerda, isso mesmo, pela esquerda. Acho que quando a gente vai para lá, no início, deve ser meio complicado. Uma importante tradição da Inglaterra é o chá da tarde. Quando os ponteiros ingleses marcam 17 horas, é hora de parar o que está fazendo para apreciar uma bela xícara de chá e um biscoito ou croissant. Essa tradição existe no país desde 1662, porém, ela já existia há tempos em terras portuguesas. Ao se casar com o rei inglês Charles II, Catarina de Bragança, filha de Dom João IV, acabou levando o costume para a Inglaterra. Lá, ele foi adotado pela corte em cerimônias e banquetes. Mesmo assim, foi por causa de uma outra personalidade da realeza que o ritual ganhou fama e notoriedade. Ana Maria Rousseau, duquesa de Belfort. Sempre se sentia faminta entre o almoço e a janta. Como solução, fazia um pequeno lanche que consistia em uma xícara de chá com leite e açúcar e algum salgado. Com o tempo, aristocratas e burgueses ingleses passaram a imitar o ritual da duquesa em suas casas, aproveitando a ocasião para exibirem as mais caras e belas porcelanas e pratarias. A partir daí, a tradição se espalhou. Salões de chá foram criados e toda a Europa foi tomada pelo costume do chá das 5. Hoje, o horário fixo não é obrigatório, mas o hábito de tomar um lanche no meio da tarde regado a muito chá, pães e doces permanece intacto, com menos ou mais formalidade. O nome Inglaterra deriva da palavra England, cujo significado é terra dos anglos. Os anglos, para quem não sabe, foi uma tribo germânica que ocuparam e colonizaram a região da atual Inglaterra após a queda do Império Romano do Ocidente, século V, por aí. A maior cidade da Inglaterra é Londres, com 7,8 milhões de habitantes. E o rio mais importante da Inglaterra, Tâmisa, que passa na região sul. A Inglaterra é considerada o país berço do futebol. Isso aí, pessoal, esse futebol que a gente adora aqui no Brasil é a grande paixão dos ingleses. Além do futebol, os ingleses criaram o cricket, badminton, tênis, o hóquei de campo, o rugby e o tênis de mesa.
Uma das datas mais importantes da Inglaterra é 11 de abril, porque é o dia de São Jorge, o padroeiro da Inglaterra. A maior parte da população inglesa é cristã, sendo que a igreja anglicana é a igreja cristã oficial da Inglaterra. A Inglaterra, embora ame o futebol e tem isso como paixão, foi apenas uma vez campeã mundial de futebol. O feito ocorreu em 1966 na Copa do Mundo realizado no próprio país. Na final, a seleção inglesa venceu a Alemanha por 4-2. Claro que nem se compara com 7-1 que o Brasil levou da Alemanha, né, perdendo dentro do seu país, mas lá na Inglaterra os ingleses venceram a Alemanha por 4-2. O chá e a cerveja são as bebidas típicas da cultura inglesa. E quem pensa que rosbife é uma comida tradicional brasileira, não. O rosbife é considerado um alimento típico da culinária da Inglaterra. E podemos citar como exemplos da culinária tradicional da Inglaterra os seguintes pratos: o pudim de Yorkshire, muffins, purê de batatas e salsichas, torta de maçã e bolo Eccles. O folclore inglês está muito ligado ao período da Idade Média, sendo que os personagens folclóricos mais conhecidos no país são o Rei Arthur e o Robin Hood. Os sobrenomes mais comuns da Inglaterra são Smith, Jones, Taylor e Brown. E os personagens históricos ingleses mais famosos, claro, William Shakespeare, que foi escritor, Charles Dickens, escritor, Charles Darwin, naturalista, e John Lennon, músico. Quem não se lembra do John Lennon? Imagine all the people. Sou horrível cantora. Como cantora eu sou horrível. Já o povo inglês tem um jeito peculiar de ser. Um espírito boêmio, um humor sarcástico, paixão pelos esportes, em especial o futebol, como eu já falei, como os brasileiros, talento para a música e um estilo cordial estão entre as suas principais características. Sem dúvida, é o ambiente ideal para qualquer pessoa viajar e renovar o estado de espírito e se sentir protagonista do mundo. A gente está esperando o quê para fazer as malas e embarcar para a Terra da Rainha? Só não vamos nos atrasar, né? Porque a pontualidade é o ponto forte dos ingleses. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima.